O espírito da pessoa não fica na terra após a morte. Quando você, meu amigo, minha amiga, morrer, o seu espírito não vai ficar ao lado do caixão, não vai ficar na terra após a sua morte. Não, senhor e não, senhora. Eu posso lhe convencer destas verdades através da Bíblia Sagrada. Eu posso lhe convencer, lhe provar estas verdades também através da experiência própria que este barro, esse pó e cinza teve, irmão Josias disse. Então, meus queridos, meus amados, escute bem, guarde com atenção, que no dia que você morrer, o seu espírito não vai ficar vagando na terra. O espírito da pessoa não fica na terra após a morte. Mas eu vou mostrar biblicamente para você, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra, o pó somos nós. A Bíblia, quando fala de pó, se refere ao corpo humano. E o pó volte à terra como era, porque foi do pó que Deus fez o homem, Adão, o primeiro homem. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus, para o Deus da providência, para o Deus da salvação, para o Deus da glória, o Deus galardeador. Então, louvado seja Deus, está dizendo bem claro para mim e para você, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Louvado e agradecido seja Deus. E lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o que, irmão Josias? Diz assim: e como aos homens, ao ser humano, homem, mulher e criança, está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois que você morre, o seu espírito não fica mais na terra. Depois que você morre, você só volta naquele dia, no juízo final, aonde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao nome que está sobre todos os nomes. E para finalizar os textos bíblicos, eu vou ler para você Lucas 16, 19 diante, que fala da parábola do rico e Lázaro, que diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo e vivia todos os seus dias regalada e esplendentemente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de charga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam-lhe a charga daquele mendigo. O 22 diz assim: e aconteceu, presta atenção agora no sobrenatural, e aconteceu que o mendigo morreu, aquele mendigo que mendigava a migalha do rico, a sobra da sua comida. Ele morreu e foi levado pelos anjos. Guarde isso. E foi levado pelos anjos. Quando o mendigo morreu, quem foi que levou ele para a eternidade? Os anjos. Quem foi que levou o mendigo para o além? Os anjos. Lembre disso. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Diga, anjos. Para o seio de Abraão. Ele foi para um lugar. Que lugar? Seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quem morreu? O rico. Também morreu.
E no arde ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro ao seio. Quem foi que estava no arde, no lugar de tormento? O rico. Porque o pobre Lázaro, ele estava onde? No seio de Abraão, ou seja, no paraíso, lugar de paz, de gozo, de refrigério, lugar de salvação. Mas o versículo 23 diz que o rico estava no arde, não estava no mesmo lugar, no mesmo local do mendigo. Aquele mendigo que em vida, em terra, ele era mendigo, era pobre, não tinha onde cair morto. E o rico tinha todos os galardões, porque muitos galardões de muitos ricos, é isso aqui mesmo, é ouro, é prata, é bronze, é fazenda, é jatinho, é gado, é tudo de bom, muitos, não todos. Porque a salvação é para rico e pobre, preto e branco. Mas a Bíblia fala aqui do rico e do pobre. Fala do Lázaro, que quando morreu foi para o seio de Abraão. E o rico quando morreu foi para o arde, lugar de tormento. E lá no arde, ergueu os olhos e estando em tormento, e viu de longe Abraão, Lázaro no seu seio. Ele viu o mendigo no seio de Abraão, no lugar de refrigério. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. O inferno é lugar de sofrimento, é lugar de clamor, é o lugar onde o seu clamor não vai ser ouvido, é o lugar onde a sua oração não vai ser ouvida, é o lugar onde não há mais solução para você se arrepender. É no inferno. Você tem que se arrepender aqui em vida. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aleluia, louvado seja Deus.